Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um Papo Coreográfico, programa do setor de dança da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Meu nome é Rosana e eu estou aqui com vocês para conduzir este programa. A conversa de hoje vai ser sobre o movimento Street Dance em Uberlândia, desde a sua origem na cidade. E para falar sobre isso, convidamos o DJ Mamed Aref, um dos fundadores do movimento Street Jazz em Uberlândia. Atuou como dançarino de popper, locker, b-boy, também trabalhou com funk e outros ritmos. Foi fundador do primeiro grupo de dança de rua da cidade de Uberlândia. E hoje ele está aqui conosco para contar como tudo aconteceu. Boa tarde, Mamed. Bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rosana. Tudo bem? Tudo bom, Mamed? Estamos super curiosos para conhecer a história do jazz de rua, da dança de rua em Uberlândia. Você que está trabalhando nisso desde a origem desse movimento. Você pode contar para nós essa história toda? Então, assim, antes de começar a trabalhar com a dança, que não foi um trabalho, foi mesmo assim um hobby, um prazer, uma paixão da época. Mas antes da dança, tinha a música. Então, eu já tinha lá meus 10 anos de idade e gravava as músicas de um programa de rádio na época, que era de um locutor brasileiro, mas que fazia sucesso nos Estados Unidos da América. É o Julinho Mazei. E o meu irmão mais velho tinha já esses programas também. E aí acabei que eu sofri essa inspiração, essa influência de ele estar ouvindo aquilo. Eu apenas com 10 anos de idade já comecei a tomar gosto. Quando eu vi, eu já estava super ligado na música, entendeu? Gravando as músicas, as fitas e tal. E foi justamente no final da década de 70, exatamente 78. E foi onde eu comprei o meu primeiro disco, que foi um compacto do filme Grease, dos tempos da Brilhantina, né? Com John Travolta, Olivia Newton-John, aquela época toda. E ali eu comecei na música. Mas, já nos anos 80, ali no início dos anos 80, eu comecei realmente a frequentar uma boate na época dos anos 80, que é o Buriti Shop. E essa boate, tanto é que eu ia lá, era de menor, eu tinha que 13 anos de idade. E nessa boate tocava funk music, entendeu? Aí nesse meio tempo que tocava essa pegada de som, tinha também outros estilos de dança também na época, sabe? E ali eu fui percebendo e vendo que tinha várias linguagens corporais através da dança. Então, tinha funk, music, tinha soul, tinha o próprio street jazz, que foi o estilo que realmente originou o nosso grupo, a turma jazz de rua, porque poucos dançavam, mas era o sonho de todos quererem dançar um jazz, né? Um jazz sem formação clássica, sem formação, sem nenhuma técnica. Então, era o sonho de todo cara aprender a dançar jazz. E ali a gente estilo. E nesse estilo nos chamou muita atenção. Nesse meio tempo, eu fui conhecendo a galera da dança da época, né? Já conheci primeiramente o Wesley da Rocha, Chocolate. Aí, através do Chocolate, ele pegou e falou: olha, Mamed, a gente está fundando uma galera, um grupo e tal, e queremos que você faça parte desse grupo. Aí, quem é o grupo? Aí, o grupo ainda não existia. E quantos anos você tinha na época que o Chocolate te convidou? Eu estava com essa idade de o quê? Foi em 84, 85, 14, 15 anos de idade, né? E aí
e foi lá na Quadra Souza. Eu era tipo um DJ da Quadra Souza, que era ali no bairro Martins, que acontecia os movimentos de dança lá, do qual já havia estourado, né, o famoso boom, o estouro do breaking, da breakdance. Ah, então na época você já era DJ quando ele te convidou. Sim, eu já estava ligado na música, gravando, fazendo as minhas festinhas e tal, mas eu já estava aprendendo os meus passos, a minha dança, eu já comecei a colocar a minha dança e já começou, tipo assim, a despertar o interesse mesmo de uma galera, tipo, olha, uma média está na pegada, uma média está dançando legal. Acho que talvez foi por isso que o Chocolate me chamou. Ah, porque você já estava assim, dando uns passinhos por aí, Já, dando sim, já isso? estava já estava tendo um certo destaque, né? Então, Uhum. foi aonde na Quadra Souza ele me chamou para fazer parte da equipe nova que estava se formando, que era eu, ele e o Branca de Neve. E tinha nome esse grupo? Não, aí o nome mesmo, realmente o nome foi o Branca de Neve que deu o nome ao grupo. E aí eu, mas Chocolate falou, cara, que da hora, muito bom. E já tinha o próprio estilo do grupo. O próprio estilo do grupo era o street jazz, que era o jazz sem técnica clássica. Era Ah, o sonho dos homens de querer dançar jazz. E aí tinha o cara que tinha o estilo que era como se fosse o cartão de visita do grupo. Ele tinha o apelido de Ruquinho. Então, ele era a maior referência nossa. Então, é ele que implantou o estilo jazz de rua, e aí ele passou esse estilo para o Branca, e já o Chocolate, para mim, foi tipo assim, a essência principal da dança da turma jazz de rua, esse street jazz. Entendeu? só um momentinho. Então, é o Ruquinho, né? O Ruquinho. É, Ele passou pessoalmente para vocês ou sim, você é? Ah, é. e ele era de onde? Ele era de outra cidade ou daqui mesmo? De Não, ele é da Uberlândia. Ele começou a fazer parte do grupo, mas indiretamente, porque ele não conseguia se dedicar 100% como a gente estava já, tipo, meio que compenetrado mesmo. A gente estava já com a ideia, falando, vamos dedicar, vamos. E o Ruquinho não tinha tempo, ele tinha os compromissos dele, o trabalho, a família dele. Então, ele não podia se dedicar ao máximo. Mas ele passou toda tipo, a experiência dele, o estilo dele. Aí ele ficou com a gente, normal, na equipe. Porém, ele Uhum. apresentava. Ele simplesmente ele era tipo como se fosse um ensaiador, né? Um cara que estava de olho, sabe? Mostrando o estilo, a pegada, a expressão, como é que a, se apresentava da forma do verdadeiro estilo do jazz de rua, entendeu? E aí a gente foi pegando esse estilo, tanto é que muita gente realmente nos imitava ali, inspirava em cima do nosso grupo. Era um estilo do qual era do Luquinho, ele implantou, entendeu? Então, quer dizer que jazz de rua e dança de rua no sentido de breaking é diferente? Breaking? É porque o breaking é um elemento da dança da cultura hip hop. Certo. Então, assim, a cultura hip hop, elas são 4 elementos, né? Que é o DJ, o grafite, o MC, que é o rapper, e a dança. E a dança não é apenas tipo assim, não é só em si. É o b-boying, ou a b-girling, que no caso é a garota que dança, o boy que dança, o popper, né, que é o break dance em cima, que o povo falava, né, essa, essa dança mais quebrada em cima, é o popper, e o locker é aquela de apontar e é aquela coisa mais clown, mais divertida. Então, a dança são vários estilos, não é só breaking, E o né? que caracteriza o b-boy e a big girl?
No caso, só aquela movimentação de chão, que é o Não. break, que é o breaking, né? É porque na época da mídia, para poder simplificar a coisa, eles colocaram como break dance, uma nomenclatura que é como se fosse para abreviar tudo, mas não. Breaking, né, é o b-boying e a b-girling, ou seja, a garota que dança e o garoto que dança breaking. Popper é o que dança em cima, fazendo as batidas e tal, e o locker é a outra dança. E tem também outras coisas, outros estilos que eram inseridos, mas não ficava tão evidente, como o wacking. O wacking, hoje, a dança urbana usa demais, achando que é uma coisa atual, mas não. O wacking ainda é mais velho do que o próprio breaking. Muito velho. É dos anos 50. Anos 50, anos 60, entendeu? Era uma outra pegada de dança, como também tinha o Vogue, um estilo de dança da qual era muito utilizado nas boates, e, assim, underground, né? Tipo, boates onde tinha mais gays, entendeu? Não era para qualquer um, não era qualquer um que frequentava. Isso veio dos Estados Unidos ou não? É? Só que na época, né, a rainha do Wacking era a Ana Lollipop, uma garota latina na época, ela está até no filme Breakdance 1. O próprio Shabadu também era um cara que dançava também Wacking. Também dançava pop, entendeu? Foi muitos coreógrafo da Madonna e tal, sabe? Recentemente ele faleceu, não se sabe se foi realmente de Covid e tal, mas é um cara das antigas também. Então, o wacking é engraçado. Hoje a galera usa dançando achando que é do momento. Não, o wacking eu estou falando Antigo. chegam até a falar que é dos anos 50, mas eu acho que eu mesmo não tenho informação, mas eu sei que dos anos 60, sim, que era das boates gays, era underground, não era qualquer um que estava lá, só quem gostava mesmo dessa dança, dessa pegada, sabe? Aí teve a dança do Vogue, do qual a Madonna, ela divulgou bastante, uma dança meio das modelos, de ficar andando, desfilando, e fazia assim com a mão, e tá, 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 tá. É isso, só que tem uma diferença do wacking com o Vogue, tem uma certa diferença. Então, eu acho muito engraçado e a contradição era nova, achando que é a dança do momento. Não, Não é? é uma dança antiguíssima, muito antiga, do qual ela apareceu agora no momento, igual o House também. O House também não é novo, o House é velho, entendeu? O Street Jazz também é velho. Tudo é antigo, tudo foi criado. A influências urbanas do qual a galera fala, da nova geração, é tudo influência das danças do século XX, entendeu? Dessa pegada antiga, não tem nada atual. Atual tem essas coisas assim, twerk, o estileto, sabe? O próprio hip hop dance, o hip hop freestyle, também é dos anos 90. Tem nomenclatura, tem a história de cada movimento, da onde surgiu, por que surgiu. Não tem nada atual, Rosana. Tudo dança do século XX, é história antiga dos verdadeiros percussores ali da cultura da dança de rua. Ah, que legal. E vamos voltar então lá na sua história com o grupo. Branca de Neve te chamou e tal, o Chocolate, aí vocês formaram um grupo. Que esse grupo tinha um nome, mas você não falou ainda qual era o nome dele. Era a turma Jazz de Rua. Ah, inclusive eu lembro nos festivais de dança do Triângulo que o pessoal aplaudia demais, era assim, um grupo que levantava a plateia, o pessoal gritava, aplaudia, né? Famoso, famoso. Porque assim, na época, o festival de dança tinha um critério. Só participava
quem fosse uma academia. E aí, o que que a gente fez, né? Desculpa te falar, mas a gente pegou e burlou. A gente nunca foi de academia, a gente dançou em nome da Academia de Norá para poder entrar no Festival de Dança na primeira edição do festival, que aconteceu no Teatro Rondon Pacheco, em 1987. Aí nós entramos, né, através da Dinorá, como, tipo assim, né, como uma equipe da academia, você entende? E aí Entendi. o pessoal já ficou impressionado, porque era só homens, não tinha mulheres, era somente homens. E aí você vê uma galera de homem dançando, e a gente participou da primeira edição. Tivemos um bom destaque, mas nenhuma premiação. Em 88, aí já foi na Educação Física, né? Foi a segunda edição do festival. Aí já a terceira edição já foi no TC. Aí que foi, se não me engano, em 89. Aí nesse ano, em 1989, aí nós tivemos um destaque muito grande, muito grande. Ficamos ali entre os 5 primeiros grupos de destaque, mas estava tendo uma certa resistência. Por quê? Porque como é que a gente vai ficar dando premiação para um grupo de homens sem nenhuma técnica, sem nenhuma formação clássica? Uma galera que dança no asfalto, dança na rua, não tem nenhuma técnica. E ali já começou a dar problema, entendeu? Ah, E o pessoal ficou impressionado, até o próprio grupo vocês de Beraba. ensaiavam na, vocês ensaiavam na rua mesmo ou tinha uma sala? Não, na rua de casa, foi da minha casa, foi da casa do Branca de Neve, também ensaiamos ali por vários anos também na Praça Sérgio Pacheco, no Teatro de Arte, do lado de cá. Porque, Precisava ter um cimento liso, um piso assim mais liso? precisava, mas a gente tinha que se virar, né? Porque era difícil, como é que você vai ter uma galera, um espaço para poder ensaiar? Na época era sempre difícil. Então, assim, Uhum. ganhou alguns apoios aqui e ali, de alguma academia também, sabe? Até na época a própria Lisete de Freitas gostava muito do Branca de Neve, o Branca chegou a fazer umas aulas lá com bolsa integral, né? Nós também fizemos algumas aulas também na época dos anos 80, era o Joaquim Miguel, também, que era uma academia que tinha, se não me engano, a João Pinheiro, que era Jean Fashion, uma coisa assim. Era do Joaquim, a gente fez umas aulas também, a gente estava tentando aprimorar o nosso estilo. E aí a gente ganhou, sim, um apoio de algum, mas mesmo assim era difícil, sabe? Mas a gente começou com um destaque muito grande e isso aí começou a preocupar, Incomodar. começou a incomodar, porque um punhado de homem aqui sem nenhuma informação clássica, como é que a gente vai fazer? Aí foi no quarto festival, da mesma forma, destaque muito grande. Aí no quinto festival, que foi em 91, aí essa coreografia realmente aí desbancou, foi onde teve uma discussão bem calorosa, justamente com o diretor do festival na época, que era o Luiz Guinoa, e Hum, até ali meio que naqueles túneis ali, daquelas salas internas dali do UTC, lembro muito bem, né, os bate-boca ali falando, como é que vai ficar dando premiação para um punhado de cara que não tem formação e tal. E ali foi o pé da coisa, ali que começou o lance de querer realmente inserir uma nova modalidade, entendeu? E aí foi que em 96 e veio a o modalidade. Guinão era contra, o Luiz era contra, o diretor lá. O Não era, diretor era. que ele não podia pegar, ficar, tipo assim, avaliando uma galera que não tem formação clássica, sendo que um punhado de gente ali, um punhado de grupos que tem formação, que tem técnica, que fazem aulas e tal, e chega um punhado de cara e quer ganhar o festival. Aí ele, Ah, entendi. Aham. e aí ele achou melhor, Não entrava no. Tipo assim, o jazz de rua, a dança de rua não entrava no edital, né? Assim, não não tinha um lugar no edital, né? E aí, a partir de quando começou a ter? Foi em 91 ou não?
Foi em 92. Essa discussão foi em 91, né? Foi, como eu te falei, foi justamente no dia da noite, a gente apresentou uma coreografia que se chamava Hipnose Real. A gente está de calça balão, vinho, blusa branca, e outros ao contrário, de calça balão branca, blusa vinho. Foi uma coreografia do qual a gente dançou um street jazz, dançamos popping, locking, misturamos com uma movimentação de Smurf, meio pegada meio de Hammer e tal, que já estava surgindo já essa movimento. Foi assim, uma coreografia bem inovadora. Então, foi, e realmente ela causou assim, um impacto muito grande. Na época mesmo... Chegou a pegar a premiação? Não, assim, a premiação não foi declarada, mas a gente... foi o sucesso. Foi um sucesso, como se a gente tivesse ganhado, entendeu? E na época, quem estava em grande ascensão era o grupo Bete Dossa, de Uberaba. Tanto é que naquele ano a gente tirou inúmeras fotos com o grande elenco deles. Eles falaram, cara, vocês são demais, vocês foram os melhores e tal. E a gente sabe que a gente chegou no ponto máximo, mas não tinha gente de bater de frente e fazer com que realmente os jurados dessem a premiação para nós. Era uma discriminação que acontecia, né? Mas a gente, assim, hoje eu entendo que é complicado você pegar da premiação justamente só para o talento. Onde está, né, a formação clássica desse pessoal, desse talento? Aprendeu sozinho? Porque na época, o lance do autodidata era tipo assim, era o que todos sabiam fazer, todos aprenderam sozinhos, como na nossa área, como dança, como outros profissionais também em outras áreas, todo mundo meio que autodidata, aprendeu sozinho. E a gente aprendeu a dançar sozinho, entre nós, pegando os movimentos, os passos, trabalhando a nossa técnica. Enquanto o pessoal fazia batimã de ponta, a gente fazia um batimã de flex, entendeu? Mas a dança é isso, né? A gente não pode pensar que dança é técnica, né? E nem que só balé é dança, não. Vocês tinham o talento de vocês, a forma de vocês dançarem, né? Eu lembro que era muito, muito lindo, realmente. E aí foi, justamente, pelo menos, a gente não ganhou o prêmio mesmo da própria comissão ali, julgadora ali do festival, mas a gente ganhou a modalidade, porque no ano seguinte, né, em 1992, na sexta edição do festival, aí sim veio a modalidade jazz de rua. Só que ainda a gente explicou para o pessoal, não é modalidade jazz de rua, ela tem que ser modalidade dança de rua. O jazz de rua é o nosso grupo, é o nome do nosso grupo. Então, e eles colocaram o nome certo? Não, colocaram só em 93. Que engraçado! Aí, em 92, estava como modalidade jazz de rua. Aí a gente batendo o pé, explicando, aí eles entenderam que jazz de rua era o nome. Explicar. Aí, em 93, veio sim a modalidade, né, dança de rua, entendeu? Aí a gente apresentou a coreografia, em 93 foi a Antena de TV. Em 92 foi Liberar Pobres, Podres Espíritos. A gente ganhou nos 2 anos seguintes. A gente considera ter ganhado 91, 92 e 93. Aí, em 94, é que veio o grupo de Santos, o grupo Dança de Rua do Brasil de Santos. E aí... Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar. Porque você falou dos nomes das coreografias, né? Como eram elaboradas as temáticas, escolhidos os nomes escolhidos, né, para as coreografias? Qual era a inspiração, assim? Como é que era? Depois a gente volta em 94, quando veio o grupo de Santos.
igual, vamos falar igual, só para você entender. Vou te falar de 91, porque se eu te falar as Aham, outras coreografias, é engraçado os nomes, igual. A gente tinha uma coreografia que chamava Cultura da Cabeça Dura. legal. Essa é a coreografia dos anos 80. O que quer dizer? É uma cultura da qual a gente queria implantar e a nossa mentalidade era tipo assim, meio que inabalada. Não podia, é isso, a gente persistia. Por isso que fala, cultura da cabeça dura. Era um lance que a gente queria implantar e não queria ceder. Aham, mas na verdade a cabeça dura vinha de quem não admitia, né, que essa cultura fosse. A lógica era, né? Não era da nossa, né? Mas é porque a gente não queria ceder, né? O lance da cabeça dura é que a gente não queria escutar Não ninguém. queria abrir mão. Não E com queria. razão. Então, e aí sim, em 91, a hipnose real. A hipnose real falava justamente que a gente queria apresentar um trabalho, uma coreografia que hipnotizasse o público. Que legal. Então, por isso da coreografia hipnose real, que a gente deixou o povo louco mesmo. E foi, e o resultado foi esse mesmo. E em 92, a coreografia Liberar Pobres, Povos e Espíritos, a gente estava numa grande ascensão de pobreza naquela época, sabe? A gente estava conseguindo perceber, assim, a gente estava vendo muita gente passando necessidade, a TV também estava mostrando muito isso, e a gente sofreu demais com isso na época. E aí Aham. o Branca falou, não, cara, vamos retratar isso, vamos retratar a parte dos drogados, né, de quem está passando fome, aquele cara que está na rua, considerado como um mendigo, um indigente, pá. E aí foi o nome dessa coreografia, né, de liberar pobres, podres espíritos, tudo de negativo que a gente, sabe, liberasse, tirasse isso para fora, entendeu? Liberar pobres e podres de espírito. É, pobres, podres de espírito. Tudo de ruim, de negativo. Ah, tá. Ô, Mamed, e no caso, os figurinos que vocês usavam, como é que era? Assim, vocês pegavam uma calça, uma blusa, como é que era? Nos anos 80 não tinha uma vestimenta definida. A Aham, gente usava roupas comuns, assim, transadas, calças largas, as aham. que mais gostava, punha umas faixas aqui, outra na cabeça, fazia umas pinturas e tal. Isso nos anos 80, né? Já nos anos 90, a gente começou a elaborar mais a vestimenta. Então, sempre a gente tinha muita influência demais dos clipes, dessas coisas, né, que nos Viam atraem. pela televisão, né? E Porque na aí época nem internet tinha, era mais TV. TV. E aí a gente se inspirava na vestimenta dos americanos e tal. Era uma influência que a gente tinha, né? Quer queira, quer não, a gente via os grandes artistas, tipo o Michael Jackson, o MC Hammer, a própria irmã dele, a Janet Jackson, Madonna, todos esses ícones, James Brown. Então, eram artistas da música e da dança, e a gente tinha como referência, a gente era inspirado por eles. Então, a gente fazia a criação dessas roupas, né, vendo essas coisas, Criado. e fazia E uma aí leitura, você estava né? falando que em 1994 chegou um grupo de Santos. É, quando veio o grupo Dança de Rua do Brasil de Santos, eles deram tipo assim, uma impactada muito grande, porque eles trouxeram o estilo deles para Uberlândia, e do qual nós não conhecíamos. Porém, eu fui alertado, tá? Fui alertado um ano antes sobre eles. Eu esqueci o nome dela, era de uma academia na época, eu esqueci o nome dela, não sei se ela era da Forma. Ela falou, Mamed, olha só, lá em Joinville, teve a participação de um grupo de Santos, que eles dançam jazz. Bem, eles têm um pezinho ali na proposta de vocês, da breakdance, desse movimento de rua, sabe?
e eles são muito fortes e tal. E na época a gente se achava demais, não, a gente se achava, tipo assim, tipo inquebrável, Insuperável. ninguém poderia ganhar da gente, inabalável. E aí eu escutei aquele papo, não dei muito moral não, sabe? Ah, tá. Não, beleza. Fica de olho, Mamed, fica de olho neles, tá? Tá bom. E aí, beleza. Nesse meio tempo, a gente não estava muito alerta, porque se a gente tivesse alerta nesse grupo que estava fazendo esse trabalho, a gente poderia ter feito um trabalho, talvez um pouco diferente, porque quando você sabe que você vai enfrentar alguém, de competição, um grupo de repente, sabe, que pode bater de frente contigo, eu acho que dá para você se alertar, né, pensar em outras possibilidades e tal, sabe? Resumindo, a gente seguiu o nosso rumo normal. E quando eles apareceram, eles trouxeram a coreografia, que foi a coreografia que mais deu prêmio para eles, a questão de alma, A entendeu? questão de alma. É, era a coreografia deles, eles trouxeram para cá e, Questão e de alma. ninguém viu o ensaio deles, ninguém viu, eles proibiram, não deixou ninguém ver, ficou tudo alerta, tudo assim, tudo sigiloso total, bem secreto, tal. Aí já ficou meio estranha a coisa. Aí quando eles já subiram no palco para se apresentar, aí foi um grande impacto, você entende? Foi um grande impacto. Entendi. E nessa época que esse grupo veio, o único grupo que existia na cidade era o seu ou já havia outros grupos? Não, já havia, claro, porém, assim, quer queira, quer não, um grupo que tinha a responsabilidade de segurar qualquer oponente era nós, não eram os outros grupos, né? Já existia, igual balé de rua, balé de rua em 92, né? O Brilho Negro já existia também, porém eles estrearam com um outro nome. Em 92 eles estavam como Brilho Negro Blow Up Boys. Aí já em 93 eles vieram como Família Brilho Negro. Sempre, tanto o balé de rua quanto o Brilho Negro, de peso, excelente, sempre ficando ali entre os três primeiros colocados. Porém, como a gente era o cara que estava ganhando, né, o grupo que estava ganhando todo ano, então a gente que tinha que segurar essa onda, mas não tinha como segurar uma onda do qual estava tudo escondido, a gente não sabia do que estava acontecendo, e a gente passou também por um bocado difícil, porque o Branca de Neve ele falece um acidente de moto. Hum. Ele era novinho, assim, era jovem quando ele faleceu? O Branca, no acidente de moto, não sei se foi, acho que em outubro ou novembro de 94. É, é, ele já estava, ele faleceu nesse mesmo ano que o grupo Dança de Rua do Brasil de Santos apareceu, mas, mas já se assolava uma energia ali, entendeu? Já, já sim, porque, olha, vou te ser sincero, a coreografia de 94, ela já estava pronta desde janeiro. Quem tinha feito essa coreografia foi eu. Eu fiz praticamente quase 100% dela. A coreografia já estava pronta. Entendi. E aí o que acontece? O que acontece é que sofreu uma discussão aí entre nós, principalmente entre o Branca e eu, porque eu levei o grupo para Monte Carmelo e eu havia falado que era uma coreografia de apresentação. Não era competição. Chegou lá, ele viu que era competição, ele falou, cara, mas eu achava que era apresentação, cara, é competição, velho. Mas como é que você vai arriscar um trabalho desse, novo assim? Eu falei, não, cara, a gente vai ganhar e pronto, entendeu?
eu também era babaca, como também ele era, tinha um jeito dele ignorante, eu também tinha o meu. E aí, ali começou uma certa... Só que, resumindo, todo mundo estava apreensivo, mesmo assim nós ganhamos a grana, a gente nem tinha dinheiro para voltar, usamos o dinheiro para voltar de ônibus, e eu paguei lanche para todo mundo comer, e assim foi. Porém, criou problema. E aí, ali já começou um problema com o Branca, já está tudo errado. Ele grilou, ficou pé da vida e falou: não, cara, vai ter que fazer outra coreografia. Eu falei: mas como outra? Essa coreografia está ótima, é excelente. Aí eu vou te assustar mais um pouquinho. Essa mesma coreografia que já estava feita, se nós estivéssemos ensaiando ela de janeiro até julho, aí você me fala se ela não estaria boa. Ela estaria muito boa, ela estaria bem lapidada. Entendi. Até poderia ter ganhado. Com certeza. Pelo menos poderia ter, tipo, batido ali na trave, alguma coisa assim. Aí você fala, aí teve que fazer uma outra coreografia. Acabou que essa outra coreografia, tanto o Chocolate quanto o Branca tiveram pouca participação dela, sobrou mais para mim. Eu tive que eu tive que correr atrás de um prejuízo, sendo que já existia a coreografia. E para te assustar ainda mais, essa mesma coreografia da qual o Branca bateu o pé de não utilizar, eu usei fragmentos dessa coreografia no final de 95, no regional, na onde a gente quebrou o regional, derrubamos o regional, a qual estava o Laca, o Delmo, o Wagner, os caras tudo, né? Cláudio. O Cláudio. Foi uma coreografia que a gente arrebentou e o Marcelo Cirino estava lá como jurado e assustou com a coreografia. Essa era partes da coreografia dessa de 94. Que legal. Então, eu tinha total convicção do trabalho que eu tinha feito. Eu sabia que ia arrebentar. Entendeu? E esses meninos, o Cláudio, o Laca... Sabe, não. E eu não sei se todos... Eles começaram em 94 ou antes? Não, eles começaram antes, mas nessa época eles vieram dançar comigo. O Laca dançou comigo em 93, depois ele saiu fora e voltou a fazer os trabalhos dele e foi para o balé de rua. O Cláudio sempre teve o grupo dele, o Mix Dance Jazz. Só que em 93 ele também dançou comigo, justamente com o Laca, e depois eles voltaram para os grupos dele. Mas, logo quando o Branca falece, no acidente de moto, eles têm uma reunião entre eles, entre o Laca e o Cláudio, e o Delmo e o Wagner, e eles pegam e vêm até a mim, falando, ó, cara, a gente sabe que agora você não está aí, você está sozinho, o Chocolate foi para o balé de rua, o Branca já não está mais conosco e tal, vamos continuar aqui formando essa equipe, essa nova galera. Aí foi onde formamos uma nova equipe, né, com uma comissão de frente violenta, né? Laca, Wagner, Delmo, Cláudio. E deu um show em 95 lá. Usando fragmentos da coreografia toda picada. Uhum. Qual cidade? Como é que é? Monte Carmelo, você falou? Que a gente foi, que o Branca grilou. Não. Essa cidade de 95, onde vocês... 94. Hã? Ela 94. 94. Foi, você vê, passou quase 2 anos, eu utilizei ainda coreografia, fragmentos da coreografia, estava tudo na minha mente, a coreografia só eu sabia, e alguns, entendeu? E aí eu falei, aí eles perguntaram, uai, Mamed, e essas coisas suas? Aí eu expliquei, era a coreografia que já existia. Eu falo, como, Mamed? Eu falei, cara, a coreografia já existia, cara. Entendeu? E assim, eu tinha certeza, cara, que a gente ia bombar, mas coisa do destino, Rosana, é isso aí, cara. Entendeu? Uhum. Como eu te falei, já estava rolando uma energia meio pesada. Começou já no início do ano 94, e aí foi nesse meio tempo o grupo estava passando por uma questão de desunião muito grande da parte.
bem grilado, o chocolate não estava acompanhando muitos ensaios, então estava rolando uma energia diferente. Tanto é que foi uma energia tão forte, mas tão pesada, que levou até mesmo o Branca no acidente de moto, que ficou tudo meio que... não deu para entender a coisa. Aconteceu tudo muito rápido, você entende? Então, foi tudo muito misterioso. Então, o povo acha que, não, e tal, não, isso acontece. Não, isso não acontece. A gente sabe que a gente já estava passando por um momento difícil, sabe? Então, essa energia, tudo que estava rolando, sabe? Uma Mas, crise. a gente sabe que era. Então, algumas vezes o pessoal tem um pensamento, puxa para um lado, puxa para o outro, e aí, sabe, aquela união, ela, sabe, dissipa ali, cara. Então, perde, cara, perde a referência, a base. Eu acho que foi bem complicado isso aí. E aí, de lá para cá, eu acredito que foi já com a vinda do Dança de Rua aí que já, entendeu? Aí eles vieram, deitaram, enrolaram, arrebentaram, ganharam, roubaram a cena. Nesse meio tempo, o balé de rua também aparece com seu destaque, o brilho também, e a gente cai, cai justamente nesse ano. Mas, como eu te falei, em 95 a gente, a gente apresenta novamente no festival, mas no festival ainda com o elenco antigo que eu tinha. Eu fui dançar com os meninos, foi mais ou menos logo quando finalizou o festival de 95, em julho, foi quando os meninos apareceram para fazer parte do novo elenco. Foi aonde nós dançamos e impactou a galera. O povo ficou louco, cara. A coreografia se chamava Remix. E aí a gente dançou a música do Lulu Santos, aquela Se Você Pensa. Depois você ouve a letra dela que você vai entender. A letra dela é praticamente o momento que a gente estava passando da nossa coreografia. E ela fala, se você pensa do que vai fazer de mim, o que faz muito bem, sabe o que é? Ele vai contando a história e conta justamente a história do jazz de rua. Entendeu? A música caiu igual uma luva para nós. Olha só. E se você vê a coreografia, você arrepia, porque ali era o street jazz nosso, estava super técnico, entendeu? A gente colocou pop pra caramba, lock, breaking, nego girando, só loucura. A coreografia foi muito forte, muito forte. Só que nós não ganhamos em primeiro, ficamos em segundo. Ah, estava escuro, estava não sei o que lá. Não, não tinha nada de escuro, não, Rotana, não tinha nada disso, não. Entendeu? Chanel. Você sabe o que quer dizer, entendeu? Aham, sei. A gente sabe como é que é. Mas, resumindo, o povo, a gente voltou o gás novamente. Aí depois veio 96 com aquela outra coreografia no Juca Ribeiro, que foi a Big Bang, que aí a gente derrubou aquele Juca Ribeiro lá, entendeu? E, cara, a gente voltou, né, com força nova, né, com os É, meninos, né, nesse meio tempo, né, entendeu? Então, tudo aham. modificou, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês apresentavam todo ano no festival de dança e tal, ensaiavam, e vocês chegavam a apresentar as coreografias em outros lugares, por exemplo, ou numa boate, ou na rua, ou em algum outro lugar, ou não? No início dos anos 80 e um pouquinho também dos anos 90, sim, nas boates, em algumas convenções, congressos, igual já apresentamos várias vezes em Araxá, entendeu? Apresentamos no Martins, o Grupo Martins, em Araxá para Gradiente, até que a gente recebeu excelente cachê, entendeu? Muita coisa legal, a gente sempre estava apresentando. A gente já também para a América do Sul, aqui em Assunção, no Paraguai. Então, a gente sempre fez alguns trabalhos assim fortes, fora, fora de Uberlândia mesmo, na região ali do Triângulo Mineiro, outras partes também, nas capitais. Nosso trabalho sempre ficou em evidência para fora, mas realmente, assim, para o estrangeiro mesmo, a gente nunca viajou. Né? Quem Aham, estava fazendo esse trabalho bem assim direcionado era o pessoal do balé de rua, do qual tinha a direção na época do Fernando Narducci, entendeu? sim. Então
o trabalho deles estava sendo vendido para fora. E eles viajaram aí várias partes aí desse mundarão aí, É velho aí. verdade. Nossa, quanta coisa, quanta história, né, Mamed? Quantas memórias, né? Não, isso estou te falando da turma Jazz de Rua. Se você imaginar a história de cada grupo, do balé de rua, do Brilho Negro, do grupo Conexão do Jazz, The Boys Funk, Anjos do Funk, nossa, vários grupos também fizeram parte de uma história muito bonita da dança de rua de Uberlândia. Eu estou falando do jazz de rua, mas assim, eu acompanhei muito a história desses grupos. Eu sei quanto eles batalharam também, entendeu? Então, Beth, teve uma época também que o pessoal costumava apresentar nesses programas de auditório, não era? Tipo, tinha é, lá os programas de televisão, que era programa de auditório, alguns grupos iam, não iam apresentar? quem mais ia era o grupo O Intocáveis. O grupo Intocáveis foi bastante na época no Raul Gil, né? Apresentou várias vezes com a intenção de ganhar premiação. E tinha premiação de carro, premiação de dinheiro. O outro grupo que foi também na época, exatamente se o Velox foi. O Intocáveis era freguês no Raul Gil. O Intocáveis ia em curso. E eles ganhavam dinheiro? Alguma coisa? Não chegaram, porque quem realmente estava em ascensão naquela época era o grupo de Santos e o outro grupo de Santos, que era o Street Power. Ah, tá. Então, eram os dois grupos que estavam mais em evidência. Então, Aham, acabou que quem ganhou foi o grupo de Santos, o grupo do Marcelo Cirino. aham. Ô, Mamed, e a sobrevivência, assim, do grupo, assim, a sobrevivência financeira, material, não dava para sobreviver da dança, ou dava? Não, não, algumas O vezes a gente mundo tinha que apresentava. se virar de outra forma? Como que era? Tinha, a maioria trabalhava. A maioria trabalhava. É claro que tinha uns que não trabalhavam. Realmente era vagabundo mesmo, ficava só por conta da dança. Aí a gente tinha que se virar para poder pagar uma vestimenta, uma viagem, custear, sabe? Essas coisas que eram os gastos, né, do grupo de dança e tal. A gente sempre se virava, sabe? E no Algumas caso, vocês ensaiavam à noite ou não? sempre. A gente ensaiava de segunda a sexta, né? Das 7 às 10, 10h30, depende. No sábado, algumas vezes, não. Domingo tinha descanso. Isso depende. Mas quando tinha apresentações próximas, assim, aí a gente fazia praticamente todos os dias. Todos os dias tinha ensaio, né? Ou seja, era muito amor pela dança, né? Muita raça. E ensaiava demais. Mas era um negócio assim, de prazer mesmo, muita dedicação, muito amor, porque não era pelo dinheiro. A gente precisava do dinheiro, era mais para vestimenta, para viajar, um lanche para a gente comer, que a gente estava fora, em viagem, sabe? A gente cansava de viajar, Indianópolis, Romaria, Nova Ponte, Tupaciguara, Ituiutaba, sabe, Catalão, sempre cidades mais próximas, né? Para levar a nossa dança, apresentar fora, né? As nossas coreografias. E aí foi que a gente ganhou muita força, muito, muito nome. Você entende? A gente representou muito bem a cidade de Uberlândia, mas a gente precisava mesmo do dinheiro para poder manter esse grupo, né? Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu levar o grupo até 98, entendeu? Até 98 como turma jazz de rua. Aí depois foi onde eu formei uma outra galera que se chamava Grupo Templo Soul. Aí era um outro nome, por quê? Porque eu não queria que o pessoal vinculasse, porque não tinha mais aquela galera que era da turma de jazz de rua, era Era uma outra gente, outro pessoal. o E pessoal. aí, outras pessoas e tal. E aí, nesse grupo Templo Soul, foi aonde eu formei logo imediatamente com o Guarato, o grupo que era eu, meus dois filhos, e o Guarato, que era o Cerrado B-Boys.
entendeu? Foi a última que nós formamos de dança e fomos até 2010. Nossa, muito tempo. Eu parei realmente assim, como a dança mesmo, como grupo, em 2010. Mas, E esse grupo com o Guarato era esses movimentos todos, né, do hip hop, e sim, vocês apresentavam onde, assim? é porque sim, na época da dança de rua, quando surgiu assim esse movimento de dança de rua, apareceu o breaking, ok. Então o povo viu como uma explosão, uma febre. Foi em 83, beleza. O povo, não, logo, logo isso vai acabar. Sim, a febre, entre aspas, acabou. Mas continuou a dançar o breaking ainda nos anos 80. Tanto é que eu continuava a dançar em 85, 86, e os caras ainda questionavam muito eu. Ah, mas já acabou, cara. Você está ainda dançando break ainda? E eu aprendi a dançar locking também. Eu aprendi. Ninguém me ensinou. Eu fui autodidata. E dançava também um pouco de wacking, sem saber que estava dançando wacking. Misturava com street jazz. Então, aquela dança, ela veio caminhando. Porém, a força do breaking nas coreografias de dança de rua, elas não ficaram meio que tipo assim, obrigatórias, você entende? Então, tem muita gente que começou a usar simplesmente saltos mortais e algum movimento de breaking ali de solo para poder impressionar as coreografias. Então, o pessoal não estava utilizando mais a movimentação original do breaking, né, da dança mesmo, do hip hop. E aí foi indo, ela foi se perdendo ali a característica dela nas coreografias de street dance. Aí, quando em 2000, exatamente em 2000 para frente, eu abandonei realmente essa influência do street dance, comecei a fazer somente coreografias originais. Eu só fazia as coreografias mediante ao locking ali, ao breaking, ao popper, entendeu? Era uma movimentação original de dança de rua. Eu não colocava músicas aceleradas, nem nenhum big beat, nenhum trip hop, entendeu? Nenhum break beat, que são músicas mais aceleradas para dançar o street dance. Eu já tinha abandonado realmente essa pegada do street dance e estava dançando simplesmente a dança de rua original, que era as danças da cultura hip hop, você entende? Uhum. E o Cerrado B-Boys apareceu justamente para isso. Então, nosso trabalho era somente danças originais da cultura hip hop. É a verdadeira dança de rua. A gente não estava na pegada mais street dance. E uns grupos continuaram, mas acabou que perdeu um pouco a força, porque 2000 para frente já veio esse movimento mais jovem, né? Mais novo, do hip hop dance, do freestyle, dessa galera que está dançando hoje, você entende? Que é uma dancinha mais imagem, mais vídeo, uns curtas, sabe? Que eles gostam de colocar no Instagram para tirar uma onda, pá, 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 pá. É diferente. Na nossa época, não. Eram coreografias longas, de 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Tinha um tema, tinha uma vestimenta diferente, tudo é diferente. Hoje, hoje a dança de rua, eles nem gostam de falar mais dança de rua. Eles falam danças urbanas, entendeu? Até a nomenclatura eles Mudaram. eles mudaram, entendeu? Mas só que não é a mesma coisa. Você vê uma coreografia dessa pegada de hoje e vê das antigas, você vê bem diferente. Até, até para você ver que é engraçado. Antigamente, a gente fazia a nossa dança de rua, do qual o pessoal falava de street dance também, a gente dançava em cima da batida. Hoje, a dança de hoje não dança muito pouco em cima da batida, dança mais em cima de vocal do que em cima da batida. Algumas coisinhas. Eles estão dançando, aí
fala uma coisinha, tchá, 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 depois tchá, 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 entendeu? Eles ficam, tipo, querendo pegar as coisinhas das músicas. A gente não. A gente era o tempo todo ali, ó. Pá, 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 era 120 BPM, pá, o tempo todo no ritmo. Na batida. E O tempo todo. você ainda tem registros em vídeo, alguma coisa assim, fotos dessas Tem, danças? Tem? tem demais, várias coreografias, muita coisa. E eu consigo apresentar e mostrar para a galera a diferença. Então, é totalmente diferente. Agora, falar que eu não gosto, não, eu acho legal, mas são propostas totalmente diferentes, entendeu? Tem o valor deles de hoje e a nossa proposta tem o nosso valor, né? São tempos diferentes, entendeu? Mas Entendi. se for para eu dançar hoje, essa pegada de hoje, eu não me identifico, mas não vejo nenhuma dificuldade. Porque, Rosana, a minha geração não é essa geração de. A dança não está no meu corpo somente. Ela primeiro, ela vem aqui e aqui. Isso é o principal, porque dançar corporalmente, qualquer um pode dançar. Mas se ela não tem mente e coração, você não consegue sentir e não tem essência. Você vê uma dança super artificial, mecânica demais. Então, essa dança de hoje é muito mecânica, não tem sentimento, não tem essência. Entendi. Além do sentimento, você diz que você também tem aquela elaboração que parte da inteligência de você organizar, né? Ou seja, é sentimento, mas ao mesmo tempo é inteligência da É, construção, da elaboração da dança, né? então, e é diferente, não é a mesma coisa, entendeu? Não é. Mas uma pessoa que dança da velha geração, ela nunca vai esquecer a dança. O corpo dela não consegue fazer mais. Para ela poder fazer, ela tem que mexer no corpo dela para ela conseguir. Agora, a galera de hoje não. O corpo deles vão ficar novos enquanto dá. Depois disso, acabou. Porque a dança ela não está gravada nem aqui e nem aqui. A nossa geração, a nossa dança foi gravada aqui, ó, tá? Na mente e no coração. A gente nunca vai perder a essência e nunca vai desaprender. É como se fosse uma cicatriz que ela nunca vai ser curada. A gente sempre vai saber dançar. Agora, essa geração de hoje, ela é muito, mas é muito momentânea, ela é muito na hora. Vamos ver se daqui a alguns anos ainda eles vão estar presentes. Porque se você não tem referência do passado, se você não busca nada do passado, não tem base, fica difícil você continuar. Não tem como, entendeu? Então é a mesma coisa que você cuspir no prato que você comeu. Você entende? Então, hoje, para você poder continuar vivo, você tem que ter uma base. Entendeu? Da onde veio sua dança? Né? Quem foi suas referências? Aí você vai falar, não, foi o tal, tal, tal. Esses caras tá tudo menina, tá tudo, entendeu? Minhas referências já nem estão aqui mais. Entendeu? Minhas referências já foi, Michael Jackson já foi, James Brown já foi, entendeu? Mas por quê? É porque é uns caras que estavam lá atrás, né? E, sabe, colocou. Você foi beber na fonte. A gente buscou lá da fonte, entendeu? Então não adianta você pegar e buscar. Qual que é a sua fonte? É a internet. Não, aí não. Isso não é fonte, meu Deus, entendeu? Então é diferente, cara. Não estou querendo falar que é pior nem que é melhor, mas é totalmente diferente da nossa geração. As propostas são diferentes, entendeu? Então eu vou te ser sincero mais uma vez. Não vejo nenhum problema de dançar essas coisas de hoje. Se eu cuidar do meu corpo, fazer uma boa dieta, eu danço e quebra onde for e quem for, entendeu? Não tem espaço. O problema é que não me agrada. Essa proposta não me agrada, entendeu? Eu sou um cara das antigas, sou original, entendeu? Eu não quero, eu não quero que ninguém faça para mim, entendeu? Eu mesmo quero fazer, entendeu? É diferente.
entendeu? Sim, nossa, cada qual tem uma vivência, uma história, um envolvimento, né? Muito É. legal o que você falou. Mamed, eu acho que tá muito bom. Você gostaria de completar com mais alguma informação, algum pensamento, ou a gente fica por aqui? Não, tá ótimo, eu fico satisfeito, porque assim, eu sempre fui um cara muito autêntico, né? Assim, é porque eu não sou muito de, sabe, de medir as palavras, eu sou muito um cara de emoção e tal. Procuro ser o mais verdadeiro possível, você entende? Então, eu acho que as pessoas precisam ser assim, verdadeiras, é, não ser marrento, e ajudar a galera, ajudar a cultura, abraçar a cultura mesmo. Ela, ela precisa de apoio, entendeu? Você não tem que pegar, ficar usando a dança para ficar tirando uma onda, tirar um barato, né? Ah, eu quero, é uma autoafirmação e tal, beleza, mas o que que você vai contribuir com isso, né? Onde é que está a sua semente? Quais os frutos aí que vai dar em cima disso aí? Porque se for para tirar uma onda, para ficar de nariz empinado achando que é o bambambam, bam, bam, não, você não está fazendo nada, você entende? Então, é essa geração que precisa entender que, pô, cara, tem muita gente aí, cara, muita gente que até hoje ainda está dançando ainda, porque gosta, entendeu? Não está bem, não, financeiramente não está nem um pouco bem. E muita gente da nova geração está bem financeiramente, né? Projetos, faz isso, faz aquilo, mas quem são eles? Muita gente que poderia estar bem não está, você entende? Que trabalhou, fez muito mais e não está bem. Aí você fala, uai, Mamed, eu tenho culpa? Não, você não tem culpa. Porém, se você achar que está fazendo alguma coisa para acrescentar, você não está fazendo nada. Você está fazendo o que você gosta, é o que está vendendo, é o que está dando certo. Beleza, você vai continuar fazendo. Igual a gente fez. A gente fez, não deu certo. A gente não vendeu a dança de rua que poderia nos dar dinheiro. A dança de rua que nós fizemos, né, não deu dinheiro algum. Deu muita diversão, muita alegria, entendeu? A gente se divertiu pra caramba, mas não ganhamos dinheiro com isso, nem um pouco. Hoje não, a galera tá ganhando dinheiro, mas não tá deixando nenhum legado, entendeu? Não tá plantando nada para depois, daqui alguns anos, poder colher. Colher o quê? De quem? Entendeu? Então é isso. O recado que eu tenho para falar é esse. Que nem eu sabia que falar isso, eu falei, entendeu? Então, é isso, cara, entendeu? Mas eu quero sempre poder estar ajudando a cultura, na época mesmo, na época, Rosana, a Secretaria Municipal de Cultura era muito dura com a gente, mas a gente não entendia. Hoje eu entendo a Secretaria Municipal de Cultura. Ela queria organização, queria responsabilidade da gente, mas a gente era tudo menino, a gente só queria saber de dançar e divertir, a gente fazia a coisa do nosso jeito, entendeu? E a Por isso Secretaria que era tão lindo, né? Maravilhoso, original, né? E é isso, e a Secretaria Municipal de Cultura queria que a gente levasse um pouco mais a sério, mas a gente não queria responsabilidade, a gente queria, tipo assim, como se fosse um bicho solto, né, vivesse na natureza. Mas, Mamed, ensaiar 5 dias por semana à noite já é levar muito a sério. Nossa. Vocês levavam a sério, só que do jeito de vocês, e tá tudo certo. Ó, pra você ter uma base, Rosana, a nossa galera, tinha uma galera que era os mais vagabundos, que era eu e mais alguns, a gente levantava tarde, 10 horas, e já ia treinar. Tinha uma galera que treinava já de manhã cedo, só parava de madrugada. Você fala, mas como? Eu falei, a gente Pois fazia. é, isso é levar muito mais a sério do que. Não, a gente fazia um lanche, a gente fazia um ensaio ali de manhã, meio 11 horas da manhã, 10 horas, a gente acabava de acordar, encontrava, a gente era mais ou menos uma média de uns 5, era eu, o Nego Loiro, o Nego Amarelo, o Shell, o Nego John, eram os mais doidos ali, os mais. E a gente ficava treinando, depois a gente fazia um lanche, depois a gente voltava a treinar. Aí, no final de tarde, no começo de noite, aí vinha o jazz de rua. Aí a gente treinava com o jazz de rua, com o grupo em si,
Aí ia embora a galera e ficava uma outra galera para a gente ficar até mais tarde, um pouco na madrugada. Então, Ou cara, seja, vocês já eram profissionais. a gente estava. Vocês se dedicavam muito mais É, do que bailarinos profissionais que eram remunerados em é, outros grupos. ixi, Vocês eram assim, vocês tinham não só essa profissionalidade, mas também o amor, né, a paixão. com certeza. Então, assim, como voltando ao assunto da secretaria, então, hoje, depois que passaram muito tempo, porque na época eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 55, então hoje eu entendo o que a Secretaria Municipal de Cultura queria, seriedade, né, que a gente fosse mais competente, mais responsável, entendeu? E hoje, sempre quando a Secretaria Municipal de Cultura tem um evento que precisa de um apoio, uma média, será que tem como você ir lá, trocar uma ideia, mas tem como você fazer um som? Para mim é um prazer poder, sabe, estar com vocês, poder contribuir de alguma forma com a secretaria, com a minha cidade, com os amigos que sempre acreditaram no meu trabalho, que sempre acreditaram em mim, que sempre viram muita dedicação e amor da minha parte. Eu não quero nunca deixar essa galera na mão. Então, sempre que possível, eu quero poder estar com vocês. E você tem contribuído muito com o nosso projeto Dia de Dançar Hip Hop. A gente fez algumas edições aqui no Espaço Corisco, do Centro Municipal de Cultura. Eu agradeço de coração, assim, abriu portas para muitas pessoas estarem aqui dançando, crianças que estão aprendendo desde novinhas, assim, o hip hop. Então, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada, Mamed, pela sua participação, por toda a história que você contou. Espero que esse vídeo ele possa ajudar muitas pessoas da dança, assim, com reflexões, a entender esse amor, essa raça, essa paixão pela dança. É verdade. Muito obrigada. Valeu, querida. E sempre que precisar, pode me dar um toque aqui que a gente vai estar com você sempre que possível. Então, a gente agradece a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo programa e ficamos por aqui. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau.